Mas a gente está vivendo uma semana aqui em Beltrão que é uma semana... É até complicado para a gente dizer que ela é triste, embora ela tenha alguma tristeza, Sim. porque a gente está vivendo uma semana em que faleceu aí um dos profissionais de imprensa mais conhecidos, que também foi fundador do Jornal de Beltrão, que é o Itamar Martins Pereira, né? O tio Ita, que a gente lá no jornal também chamava de Pereira, de Pereirão, mas mais todo mundo conhece por tio Ita. E ele não era uma pessoa só respeitada pela atuação na área de comunicação, mas pelo carisma dele, né? Uma pessoa muito engraçada, muito gentil com as pessoas também. E o Baggio conheceu, conviveu com o Itamar. E que lembranças você tem, Baggio, dessa convivência, desse estilo dele, que ele tinha um estilo todo próprio de fazer humor, né? Sim. Eu creio, Luciano, que daquele caderno especial que saiu no dia seguinte à morte do Itamar, o texto mais representativo foi aquele que você escreveu, que mostrou o lado humorístico do Itamar. Eu achei esse texto incrível, assim. Esse texto do Luciano achei muito bom. O Luciano conseguiu retratar o espírito realmente do Itamar. Assim, a forma como ele se comunicava e se dirigia aos companheiros. Os bordões. Os bordões que ele criou e que estão todos retratados ali. O Itamar, eu convivi com ele, agora ultimamente não tinha uma convivência muito intensa com ele, porque eu não vou no jornal, raramente eu vou ao jornal. Só mando minha coluna, mas eu não vou. Mas enfim, no início lá do jornal a gente conviveu muito, né? No início, nos anos subsequentes, né? E ele sempre teve esse jeitão dele. E olha que o Itamar tem uma história assim muito, vamos dizer, triste. Densa, pesada. Pesada, né? porque ele enfrentou uma enfermidade. Primeiro ele. Ele já tinha tido problemas cardíacos muito sérios, fez uma cirurgia muito complicada, inclusive, pelo que eu li no jornal, o médico deu 5 anos de vida para ele, de sobrevida para ele, após a cirurgia. Que viraram 17. E viraram 17, né? Talvez até por esse espírito, né, descontraído, esse jeito leve de levar a vida. Mas enfim... Mas depois que ele passou por esse problema, a esposa dele, né, a Nilce, que morreu muito cedo também, acabou desde 2010 caindo enferma. Foram 9 anos, se eu não me engano, de cama, né? Sim, e ela ficou completamente dependente, já não se comunicava mais. Inclusive, uma ocasião o Itamar me convidou, fui lá visitar ela, mas ela não reagia a nada, ela estava dependendo de medicamentos. Sabe, uma coisa muito complicada. Então foi um período muito complicado para o Itamar, esses 9 anos. E mesmo assim ele procurou manter sempre aquele espírito e tal. Então isso marcou. E eu constatei, e foi interessante, até o Otávio Sedor também escreveu um texto muito bacana sobre o Itamar, que saiu no jornal nesta semana. E ele conseguiu, apesar de tudo isso, manter aquele espírito alegre, comunicativo e tal. E é de admirar uma pessoa que consegue isso, né, Érico? O Érico conhece bem a alma humana, entende melhor isso, mas porque há muitas pessoas que tendem a se transformar em vítimas, né, Érico, nessas situações, né? Em situações muito menos pesadas, muito mais fáceis, as pessoas aproveitam para se vitimizar, né? Sim. E o Itamar não, o Itamar parece que levou para o outro lado, sabe? O Itamar, ele conseguiu compreender, eu conheço muito pouco dele, né? Apesar, nós somos vizinhos por um bom tempo ali, mas não conhecia ele tão bem, né? Mas ele conseguiu, sim, pelo pouco que eu via, fazer essa inversão que é de, vamos continuar encontrando graça nisso, né? Tudo, né? Eu me recordo de uma vez que ele sempre fazia o trajeto a pé, né? Do jornal para a casa dele. Ele gostava muito de caminhar, até o fim agora. Não, justamente. E é interessante que um dia, por ser éramos vizinhos, eu passei por ele e parei o carro e... Oi, Itamar, quer uma carona? Ele, não. O médico disse que eu preciso caminhar, né? Então além do humor, tinha toda essa outra questão que eu preciso fazer isso para me cuidar também, né? Sim, ele se cuidava. Então ele se cuidava bem, né? Ele tinha o lanche especial dele que ele levava, que ele brincava no jornal, que era isopor, porque era um lanche que não podia ter muito gosto, né? Tava comendo um isoporzinho, exatamente isso. Eu tô entrando nessa fase também. E as pessoas lembram disso. Bravo, né? Hoje eu fui abastecer antes de vir para cá, encontrei uma ex-colega no posto Vila Nova. E a primeira coisa que ela puxou de assunto foi isso. E ela estava lembrando também sobre essas falas dele, né? Enfim, esses jargões dele, né? Enfim, o bom humor, né? Ele marcou todo mundo que trabalhou com ele por esse bom humor. Ao ponto
de realmente, já no velório, a gente tá lá imaginando, a gente no velório dele lá, e já assim, imaginando o que ele estaria dizendo, que jargão ele estaria usando. E esse caderno que foi feito, a gente saiu... Nasceu lá a ideia, né? Nasceu no velório, de fazer um caderno especial, 4 páginas sobre o Itamar. Uhum. E voluntário, assim, né? Todo mundo Sim. se propôs, era feriado, mas todo mundo tava lá, o pessoal da gráfica tava lá, a Aline Leonardo, que nem trabalha mais com a gente, mas admirava o Itamar. A Aline já se voluntariando, dando força, não, vamos fazer, eu vou lá ajudar. E ela foi. Então foi um negócio muito legal. Reuniu a equipe assim num feriado, sem combinar antes. E o curioso foi que no dia seguinte eu guardei uma frase do Adolfo, né? Ele estava lá ajudando. E ele disse, nunca ri tanto para fazer um jornal. E apesar da situação de tristeza, quando nós começamos a lembrar dos jargões do Itamar, digamos assim, o Itamar continuou a nos consolar. Sim. Pelo Olha amor só, que ele né? sempre praticou. Olha só. Né? Uhum. Foi muito legal isso. Exato. É legal pensar isso, né? Desse... A vida, ela não para, né, Baja? Ela vai te acertando uma atrás da outra, né? Ela não para. Ela não dá trégua. Não, ela não dá trégua. Agora, o que muda no sentido da nossa prosperidade é uma questão de jogo de cintura. É como que nós lidamos com isso que a vida nos entrega. E o Itamar é um grande exemplo de como ele soube lidar e como isso fez com que a vida dele se estendesse bastante. Mesmo aí com esse diagnóstico, né? Isso é interessante, Érico, porque eu lembro de uma frase da Dona Mildred Cantelmo, a mãe do ex-prefeito Cantelmo e esposa do falecido Antônio Cantelmo, que pai, né, que foi prefeito de Beltrão e vereador, e teve uma participação muito marcante. Um dos prefeitos mais marcantes dessa cidade. E ela falou assim, que no dia do velório apareciam pessoas lá no velório que ela não conhecia, não sabia quem era, e que vinham contar para ela uma história sobre o marido. Então tem aquele lance assim, mas o cara morreu, fica bom. Todo mundo que morre vira gente boa, né? Tem essa conversa. Mas não é, eu acho que é por outro não lado. é tão não é tão verdade. Não é tão verdade pelo seguinte, porque é um momento em que as pessoas, porque eu estou convivendo contigo, o Luciano aqui e tal, você não tem tempo, às vezes, para avaliar o que essa pessoa é, o que ela representa, o jeito dela. Mas aí, quando você perde essa pessoa, quando ela deixa de estar entre a gente, aí você passa aquele filme na cabeça, né? E aí você começa a lembrar de coisas e tal, né? Então, talvez aí, e nessa hora você acaba lembrando, de fato, os aspectos positivos, que geralmente, pelo menos normalmente, são maiores mais marcantes do que os negativos. Felizmente, né? Felizmente existem pessoas que a gente pode lembrar com mais pontos positivos do que negativos. Né? Não, exatamente. E é uma coisa assim importante de se pensar, que é o seguinte: quando alguém vai fazer uma movimentação de conversar contigo a respeito de alguém que tu perdeu, né, mesmo já passado um tempo, a vida é uma correria, tá todo mundo nessa loucura que não para. Quando alguém faz isso, né, de chegar assim, comigo acontece em relação à minha mãe, né, vem essa, então, lembro da tua mãe. Às vezes eu tô no mercado e alguém vem, pô, tua mãe, não sei o que. Assim, a pessoa não tem por que falar aquilo. Sim. Se ela fala é porque de fato ficou uma marca. Foi marcante, né? foi verdadeiro para ela. Isso, né? Então, muito provavelmente a Lígia e o Marco vão escutar muito, vão escutar muito aí nessa. Certamente. E por muito tempo, né? Verdade. É uma pena mesmo. Mas assim, é uma perda, Luciano, inesperada, né? Porque apesar de a gente saber que ele tinha esses problemas cardíacos. Ele estava bem, né? Sim, ele estava bem. Ele trabalhou até sexta-feira. Né? A gente via. Eu vi ele na rua esses dias. A gente falou, eu vi ele na rua um dia antes, não sei o que e tal. E de fato, ele vivia caminhando por aí e tal, a gente sempre via. E de certa forma, eu diria que foi. Claro, a gente já perdeu outros companheiros de imprensa aí, mas foi a perda mais sentida, talvez, porque ele foi o que mais teve envolvimento com vários segmentos da imprensa e tal. E era envolvido com a igreja, né? A igreja, a jornada, Pastoral de Comunicação, Jornada Jovem. Então ele tinha um espectro assim, bastante amplo, né, de atuação. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho que talvez por isso essa repercussão tão grande também. Né? Exato.